As sirenes foram a primeira coisa que registrei. Um grito agudo que parecia vir de dentro do meu crânio em vez de fora da ambulância. Luzes azuis e vermelhas piscavam através dos meus olhos semicerrados, cada clarão talhando uma aresta afiada na névoa de dor que turvava a minha mente. Alguém falava perto de mim. Uma voz firme, mas com urgência. Calma na superfície, mas trêmula por baixo. Isabela, você me escuta? Fica com a gente. Eu queria acenar, mas minha cabeça parecia feita de concreto. Cada respiração arranhava minha garganta, como se o oxigênio fosse um privilégio que alguém tinha decidido que eu precisava conquistar. A maca vibrava a cada curva que a ambulância fazia. Eu sentia uma ardência ao longo da minha bochecha, onde a pele estava rachada, meu cabelo grudado de lágrimas secas, e algo quente que eu me recusava a pensar. Quem te machucou, Isabela? Diga quem te machucou. Pisquei com força, e em vez das luzes do teto, vi pedaços de um lustre de cristal voando em câmera lenta, capturando o sol da tarde como estrelas estilhaçadas. Ouvi a voz do meu pai. Não a voz suave para convidados, mas a voz dura para mim. Não envergonhe essa família. Depois, o estalo de uma palma atingindo a minha pele, o mundo cambaleando, o punho da minha mãe torcido no meu cabelo, enquanto a voz dela saía tensa e furiosa, como se eu fosse a culpada por ter arruinado tudo. E no canto da minha visão turva estava Felipe, meu irmão caçula, que não era mais caçula, sorrindo de escárnio, como se a minha dor fosse uma piada. Ele estava esperando para assistir há anos. Meu peito queimou, enquanto o paramédico repetia a pergunta, mais gentil desta vez, como se ele já soubesse a verdade, mas precisasse que eu a dissesse. Não foi um estranho. Eu respirei as palavras mal audíveis, com gosto de metal e de coração partido. Foi a minha família. Eles queriam um BMW. A frase parecia absurda até para mim, mas era verdade. Um carro de luxo, um troféu de aniversário, um símbolo de status para o filho que não fazia nada de errado. Não para a filha que passou 18 anos preenchendo todas as lacunas, suavizando cada aresta, sendo útil até que a utilidade se tornou esperada e o amor se tornou condicional. Ouvi algo apitar mais rápido, provavelmente meu coração traindo toda a força que eu fingi ter. Aguenta firme, Isabela. Estamos com você. Eu tinha passado tanto tempo fingindo que estava bem que a bondade na voz dele quase doeu mais do que os golpes. As portas da ambulância se abriram e o ar da noite me atingiu, frio e cortante. Minha maca rolou rapidamente, sapatos rangendo em pisos polidos, mãos me guiando como se eu fosse algo frágil. Eu não estava acostumada a ser tratada com gentileza. Eu estava acostumada a ser quieta, ser boazinha, ser secundária ao menino de ouro brilhante que ganhava tudo, enquanto eu aprendia a encolher, a engolir e a sobreviver. Olhei para as luzes brancas acima de mim, cada uma borrando-se na próxima, como meus últimos 18 anos se misturando em uma história que nunca me foi permitido narrar. Uma enfermeira afastou o cabelo da minha testa e, por um momento, não me senti invisível. Nós vamos cuidar bem de você, querida. Ninguém na minha família me chamava assim há anos. Senti uma lágrima escorregar de lado pela minha têmpora e quase pedi desculpas por ela antes de me lembrar que eu não devia desculpas a ninguém mais. Alguém deslizou uma pulseira no meu pulso e virei o suficiente para ver as letras. Isabela, minha data de nascimento, meu tipo sanguíneo. Parecia irreal que uma fina pulseira de plástico pudesse conter mais reconhecimento da minha existência do que a minha própria casa jamais tivera. Se você está lendo isso, é provável que conheça alguém como eu. A primogênita que segurava tudo junto. Aquela que cresceu rápido para que os outros pudessem ficar confortáveis. A responsável, a confiável, a invisível. E talvez você conheça o momento em que o dever para de parecer amor e começa a parecer correntes. O meu aconteceu em um lampejo de vidro e raiva, e na voz de um pai me dizendo que o meu valor começava e terminava com o que eu podia dar. Eu dei e dei até não ter mais nada a dar além do silêncio. E o meu silêncio foi a minha rebelião. Foi o meu não final em um mundo que só aceitava sim. Enquanto me levavam apressadamente para a sala de trauma,
Percebi algo com uma clareza forte o suficiente para cortar. Eu não estava morrendo. Eu estava nascendo. A versão de mim que sobreviveu por eles estava desaparecendo. E a garota que finalmente viveria para si mesma estava lutando para sair dos hematomas, do sangue e da dor. Eu paguei um preço, mas eles também. Algumas famílias celebram conquistas. A minha punia a desobediência. Mas esta noite o castigo terminava. E no corredor frio e brilhante de um hospital, fiz uma promessa silenciosa. Eu não voltarei. Não vou me quebrar em silêncio novamente. Eu nem sempre soube que era invisível. Quando você é criança, pensa que o amor é automático, como o ar, algo que você respira sem pedir e só percebe quando se foi. Eu cresci em um condomínio fechado polido na Grande São Paulo, onde os gramados eram aparados à perfeição e cada garagem brilhava com ambição. Nossa casa era maior do que a maioria, tijolinho à vista, janelas grandes, um atestado de sucesso que meus pais usavam como perfume caro. As pessoas olhavam e viam uma família orgulhosa, um pai bem-sucedido, uma mãe elegante, um filho promissor e uma filha bem comportada. Eles nunca viram as rachaduras. Nunca viram que ser bem comportada não era um elogio, mas um dever. Quando eu era pequena, tentei ganhar afeto como outras crianças ganhavam figurinhas. Eu pintava cuidadosamente dentro das linhas, trazia para casa boletins com notas excelentes, escrevia bilhetinhos que diziam "Eu te amo, mamãe", e os colocava sob a xícara de café dela. Ela sorria distraidamente e os jogava no lixo junto com notas fiscais de supermercado. Levei anos para aprender que a atenção não era algo que eu podia conquistar. Estava reservada e já tinha dono. Meus pais sempre diziam que Felipe era especial, talentoso, um menino milagre, como se o universo o tivesse feito à mão para a grandeza. Ele tinha aulas de natação, tutores de música, futebol, acampamentos de viagem, drones e bicicletas e sistemas de videogame. Eu tinha tarefas de casa e sermões sobre responsabilidade e como as filhas boazinhas ajudam a família a brilhar. Quando os parentes visitavam, eles diziam coisas como: "Olha o Felipe, que liderança!" E então o olhar deles passava por mim como luz sobre vidro, notando, mas nunca parando. Aos 8 anos, eu preparava almoços porque mamãe dizia que estava exausta depois das reuniões do clube. Aos 10, eu lia histórias de dormir para Felipe porque papai tinha reuniões de diretoria. Quando perguntei se alguém podia ler para mim também, mamãe disse: "Isabela, querida, você já é grande." Grande significava capaz. Capaz significava esquecida. Lembro-me do dia em que ganhei minha primeira fita em um concurso de redação. Concurso distrital da 3ª série. Uma fita azul brilhante com meu nome cuidadosamente impresso. Corri para casa segurando-a como um tesouro. Mamãe estava arrumando queijo em torradas para os convidados. Puxei a manga dela. Os olhos dela piscaram para a fita, depois para o timer da cozinha. "Querida, coloque isso no seu quarto. O Felipe vai trazer gente depois do futebol. Não faça bagunça, está bem?" Minha fita nunca viu a geladeira da família. Enquanto isso, as medalhas de participação do Felipe enfeitavam as prateleiras da sala de estar como um santuário. Eu dizia a mim mesma que não doía. Aprendi a sorrir pequeno, engolir grande, nunca pedir mais. Porque quando tentei uma vez, quando pedi para ir a um acampamento de arte em vez de cuidar do Felipe naquele verão, meu pai suspirou como se eu tivesse sobrecarregado o mundo e disse: "Nós precisamos de você aqui. Felipe tem oportunidades. Você não pode desperdiçar o momento dele só porque quer passatempos." Parecia lógico na época, como se o sacrifício fosse nobre. Mas o que eles queriam dizer era: "Sua vida é menos importante." Eu nunca disse isso em voz alta, nem para mim mesma. Crianças não conhecem a linguagem da negligência. Elas só conhecem a sensação de serem desnecessárias. Então, eu me esforcei mais. Filhas úteis são notadas, certo? Eu dobrava a roupa perfeitamente aos 11 anos. Memorizava listas de supermercado aos 12. Equilibrava tarefas, lição de casa e tutorias para Felipe durante o ensino fundamental. Os adultos sempre elogiavam minha maturidade e disciplina. "Vocês têm sorte por Isabela ser tão fácil", diziam aos meus pais.
Eles sorriam orgulhosos como se tivessem criado minha obediência em vez de a terem exigido. Enquanto isso, Felipe se gabava de tênis novos e prometia BMWs como piadas muito antes de poder dirigir. Quando os professores perguntavam aos meus pais sobre meus planos, eles riam. Ah, Isabela vai ficar bem. Ela sempre se vira. Mas eles rastreavam cada segundo do futuro de Felipe, traçando-o em direção à grandeza como arquitetos. Às vezes, à noite, eu deitava na cama ouvindo risadas que vinham do quarto de Felipe, enquanto eu terminava tarefas extras, porque mamãe dizia que uma casa limpa demonstra boa criação. Eu me perguntava como era ser o alvo dos sonhos deles, em vez de ser quem sustentava os sonhos deles. Eu aprendi a ser suave, quieta, confiável. Aprendi que chorar incomodava a mamãe e impacientava o papai. Aprendi que aniversários significavam um bolo para Felipe e um presente prático para mim. Sapatos ou livros ou nada, se o dinheiro fosse para as viagens esportivas dele. Aprendi que o amor podia ser seletivo, e eu não era a escolhida. Mas às vezes, tarde da noite, eu escrevia histórias em um caderno. Um mundo onde garotas quietas criavam asas. Eu o escondia debaixo do meu travesseiro como uma chama secreta, porque mesmo naquela época, algo dentro de mim sussurrava: você merece uma vida que seja sua. Eu apenas não sabia ainda quanta dor seria necessária para reivindicá-la. Aos 13 anos, eu entendia meu papel tão claramente que poderia ter sido escrito na constituição da nossa família. Eu era a viga de suporte, invisível até o dia em que rachasse, e só notada quando alguém precisava se apoiar mais forte. Meus pais nunca disseram isso em voz alta, mas as ações deles eram mais eloquentes do que qualquer discurso. Isabela resolve. Isabela está bem. Isabela não precisa de nada. Esse credo silencioso moldou cada decisão que eles tomavam. Quando ganhei meu primeiro certificado de honra ao mérito, eles mal desviaram o olhar dos telefones. Quando Felipe tirou um B+ em álgebra, a casa se encheu de celebração. Meu pai preparou churrasco. Minha mãe fez brownies. Eles contaram aos parentes como estavam orgulhosos. Eu assistia da porta da cozinha, sorrindo educadamente enquanto lavava a louça, porque ninguém tinha pensado em colocar um lugar para mim na mesa do lado de fora, onde as felicitações fluíam como champanhe. Prática, responsável, a garota que não precisava ser celebrada. Essa era a máscara que eles me deram, e eu a usei por tanto tempo que esqueci que não era o meu rosto. Dinheiro se tornou um campo de batalha silencioso. Quando entrei no ensino médio, arrumei um bico de meio período arrumando livros na biblioteca pública. Eu amava o cheiro de papel, os corredores silenciosos, a sensação de organizar o caos em ordem. A bibliotecária, Dona Lúcia, me chamava de sua voluntária mais confiável, mesmo que eu fosse paga. Eu guardava cada centavo sonhando com faculdade, fuga, liberdade. Meus pais viam minhas economias e sorriam com orgulho até precisarem delas. Apenas R. 300 P. A. R. A. C. O. B. R. E. R. U. M. R. E. P. A. R. O. N. A. C. A. S. A. Q. U. E. P. R. O. M. E. T. E. R. A. M. D. E. V. O. L. V. E. R. D. E. P. O. I. S. O. S. U. P. E. R. M. E. R. C. A. D. O. D. E. U. M. A. S. E. M. A. N. A. D. E. P. O. I. S. E. F. E. L. I. P. E. P. R. E. C. I. S. O. U. D. E. U. M. D. E. P. O. SITOPARAOTORNEIODOTIMEDEFUTEBOL ELESNUNCAMEPAGARAMDEVOLTA ELESSEMPREDIZIAM FAMR LIAJAMASFAMR LIAPARECIAREUDANDOELESPEGIANDO UMANOITE QUEUNDINHAQUIANZEOUVIMEUSPAISDISCUTINDO by N.A.
Pars E. OTOMDEMAMA Palmer ECORTOUCOMOGELO SEFELIPENAROROTIVERTODASAOPORTUNIDEASAOPORTIUSCALO VOCE RAR QUELEFIQ UEPARATRA SPORCAUSADENGROSSOUERESPOSTADESPOSTADENGROSSOUER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 ESPOSTADENGRO
EDISSE. ISABELAJAECONOMIZOUMAISDEMILREAIS FIQUEIFRIA NAMANH Jarch SEGUINTE ELAENTROUNOMEUQUARTONA OPARAPERGUNTAR MASPARAMEINFORMAR AQUERIDA SEUIRMA OTEMUMA CAMPAMENT OIMPORTANTE SABEMOSQUEVOCERENTENDEOSACRIFR CIOPELAFAMERNLIA EUSCENICOMOUMASCOLDADAOBEDIENTE MAISTARDENOBENCOVENTEDESAQUEUE ICAIXASORRIUGENTILMENTE ECONOMIZANDOPARALGOESPECIAL ENGOLIAVERDADE SOBITAJUDANDOMINHAFAMERYLIA ELADISSEQUEERADOCE NAOPARECIADOCE PARECIARENDICRCAO MEUSPAISMECHAMAVAMDEMADURESPONSAVEL UMABERNCRCA WARO ASPAL AVRASDEEL EMUMAFACULDADEPEQUENA AMENSALIDADECOBERTAPORBOLSA PRECISAVEAPENASDECOMODACRCARGOEREFEICRCORDES R300 para cobrir reparou casaco prometeram devolver. Depois, o supermercado deu uma semana. Depois, Felipe precisou de dep. Cito para o torneio do time de futebol.
Eles nunca me pagaram de volta. Eles sempre diziam, fam, a nós lhe ajuda fam, a nós lhe as mas fam, a nós lhe parecia significar, udando eles pegando, uma noite, quando eu tinha 15 anos, ouvi meus pais discutindo. N.A. Ou podemos pagar outro programa de treinamento para ele, disse meu pai com uma voz pesada. O Demon A. E cortou com módulo. Se Felipe A. Ou tiver todas as oportunidades. Outra pessoa vai ofuscar a Lombok e não quer que ele fique para trás por causa de dinheiro? Orgulho engrossou a resposta dele. Claro quem a o. Ouveciu e enasiu. Mam a e disse. Isabelage a economizou mais de R$1.000. Fiquei fria. Na manhã a seguinte, ela entrou no meu quarto, ou para perguntar, mas para me informar. Querida, seu irmão o temo um acampamento importante. Sabemos que Vok entendeu Zacrif que o pela fama Lia. Eu acenei como uma soldada obediente. Mais tarde no banco, entreguei o comprovante de Zaki, dedos tremendo, mas rosto firme. A caixa sorriu gentilmente. Economizando para algo especial? Engoli a verdade. S.O. Ajudando minha fama, Lia. Ela disse que era doce. N.A. O parecia doce. Parecia endicer farse a. Meus pais me chamavam de Madura, respons a, vel, umab, e, NCR haik a. As palavras de les pareciam correntes disfa RCR adas de fitas de ouro. A primeira vez que desejei algo grande para um foi no segundo ano do ensino dio, workshop, de escrita dever ar. Ou em uma faculdade pequena. A mensalidade coberta por bolsa, precisava apenas de acomoda se, race, a. O erefei, se, raciou. R$1.000 no total. Mostrei o e-mail de aceitação para minha mãe, brilhando de orgulho. Ela o examinou, nada impressionada. Isso parece legal, mas Felipe tem a viagem da Liga Regional. Não podemos financiar os dois. Ele vem primeiro. Foi automático, como recitar uma oração. Treinei meu rosto para a gratidão. Engoli o desapontamento até que parecesse parte do meu sistema digestivo. Eu disse a Dona Lúcia, na biblioteca, que não poderia ir por causa de responsabilidades familiares. Ela franziu a testa daquele jeito gentil que os adultos bons fazem quando sentem que algo está errado, mas não conseguem nomear. Isabela, você tem talento. Você deveria ter espaço para crescer. Dei de ombros como se não fosse grande coisa. Por dentro, senti-me endurecer um pouco. Aos 16 anos, quando recebi minha primeira oferta de bolsa, meus pais se gabaram. Não sobre mim, mas sobre eles. Nós a criamos direito. Nossa orientação valeu a pena. Eu queria perguntar que orientação. Os sermões sobre dever, os lembretes de que meu irmão era a prioridade, o modo como o amor só vinha quando eu era conveniente. Mas não disse nada, porque não dizer nada mantinha a paz. E a paz era a moeda. Felipe, enquanto isso, ia de vento em popa. Ganhou um laptop novo para a escola, embora o usasse principalmente para jogos. Eu consertava o meu antigo com fita adesiva. Ganhou um carro aos 17 anos. Um BMW usado. Não o que prometeram para mais tarde, mas ainda assim muito mais chique do que qualquer adolescente normal receberia. Eles disseram que era necessário para a imagem atlética dele. Oportunidades de networking. O que eu ganhei? Papai encostou uma bicicleta enferrujada na parede da garagem e disse: transporte constrói caráter. Quando Felipe arranhou o BMW no estacionamento, ele chorou. Meus pais correram para abraçá-lo, prometendo o conserto. Quando arranhei meu joelho andando de bicicleta, eles me mandaram lavar e continuar. Continuar. Eu sempre continuei. Minha orientadora vocacional uma vez perguntou onde eu me via em 5 anos. Eu imaginei a luz do sol através das janelas dos dormitórios, prateleiras de livros. Uma vida onde eu falava sem pedir permissão. Eu disse, faculdade, talvez algo criativo. A orientadora sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando veem luz em alguém. Meus pais sorriram diferente, como se me ouvir sonhar fosse inconveniente. Faculdade sim, mas perto de casa para você poder ajudar, e sem necessidade de hobbies caros. Foco em caminhos realistas. Esse era o mantra deles.
realista, responsável, altruísta. E toda vez que eu obedecia, eu desaparecia um pouco mais. Eu não percebia então que a invisibilidade não era silêncio. Era sufocante. Uma lenta remoção do eu até você se tornar ruído de fundo na sua própria vida. O engraçado é que eles pensavam que estavam me moldando em uma adulta confiável. O que eles realmente moldaram foi uma tempestade se formando silenciosamente dia após dia, alimentada por cada real roubado, cada conquista ignorada. Cada vez que agiam como se meu valor começasse e terminasse com o que eu fornecia. Eu não era a filha deles. Eu era a apólice de seguro deles, a rede de segurança embutida, o caixa eletrônico invisível. E quanto mais eles tiravam, mais eu aprendia a esconder o que importava para mim. Comecei um diário secreto. Comecei a pesquisar emancipação financeira e bolsas de estudo nos computadores da biblioteca. Toda vez que eles drenavam minhas economias, eu as reconstruía silenciosamente, aprendendo paciência, o modo como os soldados aprendem a se conter antes de uma batalha. Eu não sabia quando, mas sabia que um dia a máscara racharia e eles finalmente veriam a pessoa por baixo. E quando esse dia chegasse, eu não pediria desculpas por me recusar a financiar a vida que eles valorizavam mais do que a minha. Eu tinha 17 anos no dia em que o mundo silenciosamente mudou. E eu aprendi que às vezes a salvação não chega como um milagre. Chega como um envelope no correio enquanto todos os outros estão muito ocupados elogiando seu irmão para notar sua vida mudando. Meu avô faleceu quando eu tinha 12 anos. E embora meus pais chorassem lágrimas dramáticas no funeral, eu me lembrava do modo como ele olhava para eles às vezes, com uma tristeza que parecia mais antiga que o tempo. Ele amava Felipe, claro. O menino de ouro conseguia encantar pássaros, mas ele me observava quietamente, como se soubesse algo que eu ainda não havia aprendido sobre o custo de ser invisível. Eu o ajudava quando as mãos dele tremiam, carregando o chá dele, lendo o correio dele, escrevendo os cartões de Natal. Ele uma vez tocou minha bochecha e disse suavemente: "Isabela, você vê coisas que outras pessoas ignoram." Eu pensei que era poesia. Eu não sabia que era premonição. O envelope chegou em uma quarta-feira comum. Mamãe estava se preocupando com o GPA de Felipe subindo de 2,9 para 3,1, como se ele tivesse curado uma doença. Eu cheguei da escola, vi um envelope grosso, legal, com o meu nome impresso. Não o nome da família, o meu. Isabela Silveira em letras maiúsculas pretas. Por um momento, eu apenas olhei, porque na nossa casa, as coisas nunca pertenciam unicamente a mim. Abri devagar, o coração disparado. Um fundo fiduciário foi estabelecido em seu nome por seu avô. Os fundos serão liberados aos 24 anos ou antes em caso de dificuldades. Montante listado. Eu quase deixei o papel cair. O número não era pequeno. Não era um dinheiro que mudaria o mundo, mas era o suficiente para importar. O suficiente para construir uma vida sem implorar por permissão. O suficiente para dizer não, e esse não significar algo pela primeira vez. Li a carta 3 vezes, mãos tremendo. O vovô tinha me escolhido. Ele tinha me visto. Ele tinha deixado algo não para o menino de ouro, mas para a garota quieta, que passou a vida provando valor para pessoas que nunca olharam. Eu queria correr para o andar de cima, apertar a página contra o meu peito e soluçar em gratidão. Mas antes que a alegria florescesse completamente, outro pensamento me atingiu como gelo. Meus pais. O que eles fariam quando descobrissem que eu tinha algo que eles não podiam controlar? Não demorou muito para descobrir, porque no mesmo dia o advogado ligou para casa na esperança de agendar uma leitura. E mamãe atendeu. O silêncio depois que ela desligou me disse tudo. Ela veio para a cozinha, olhos brilhantes, não de orgulho, mas de cálculo. Seu avô deixou algo para você. Ela disse como se tivesse mordido um limão. Eu acenei, tentando proteger a chama dentro do meu peito. Esse dinheiro é dinheiro da família. Ela continuou, a voz doce, mas com uma camada de aço. Vamos usá-lo com sabedoria. Nós significava eles. Ela já o via como propriedade, como o próximo investimento de Felipe ou um degrau para o status do papai, não meu futuro.
Perguntei calmamente quando receberia os detalhes. Ela sorriu falsamente, do jeito que sorria para os vizinhos. Em breve, querida, nós vamos ajudar a gerenciar. Gerenciar. Uma palavra que significava tomar, usar, decidir por mim. Pela primeira vez na minha vida senti uma faísca. Não medo, não dever, mas raiva. Uma raiva silenciosa e justa, como uma porta se destrancando. Mas eu permaneci imóvel. Eu sabia que a paciência era poder. Naquele fim de semana, papai convocou uma reunião de família. Felipe sentou-se sorrindo de escárnio, rolando o celular, botas ainda enlameadas do treino, porque mamãe limpava depois dele como uma serviçal. Seu avô fez escolhas sentimentais. Papai anunciou, como se sentimentalismo fosse fraqueza. Ele acreditava em família e união, o que no nosso idioma significa controle. Então, honraremos isso tomando decisões juntos. Felipe finalmente olhou para cima. Quanto é? Papai hesitou. O suficiente para ser útil. Mamãe acrescentou. E vamos precisar ser inteligentes. Seu irmão está se aproximando da faculdade. Ele precisará de apoio para brilhar. Esperei, esperando que talvez alguém perguntasse do que eu precisava, mas é claro que ninguém perguntou. Mantive meu rosto calmo enquanto por dentro, algo se estilhaçava e se reconstruía mais afiado. Mais tarde naquela noite, liguei para o advogado de um telefone público fora da biblioteca, porque não queria que o telefone de casa fosse interceptado. A voz dele era calorosa. Isabela, seu avô confiava em você. Ele explicitamente declarou: este fundo é apenas para você. Ninguém mais pode acessá-lo ou dirigi-lo. Lágrimas pinicaram meus olhos. Obrigada. Ele fez uma pausa, como se estivesse lendo meu medo pelo fio. Às vezes, proteger o que é seu se parece com desobediência para aqueles que se beneficiaram da obediência. Ele não conhecia a minha vida, mas parecia que tinha morado na minha casa. Enquanto isso, meus pais escalavam a pressão gradual, mas inconfundivelmente. Sutil no início, deslizando papéis em minha direção. Você não precisa ler, apenas assine. Discussões sussurradas que paravam quando eu entrava. Conversas sobre os futuros investimentos de Felipe faladas alto o suficiente para eu ouvir. Então a pressão aumentou, mais forte. Papai, uma noite, braços cruzados, voz firme. Você vai transferir os direitos de gerenciamento para nós. Você não tem experiência com dinheiro. Felipe precisa desta chance. Eu perguntei que chance eu já tinha tido. Ele franziu a testa como se eu tivesse falado desrespeito. Seu irmão carrega o nome da família. Você vai casar um dia. Seu marido vai te sustentar. Aquele velho roteiro corria no sangue da minha família. Garotas dão, garotos ascendem. Senti náuseas, como se a traição tivesse um gosto. Percebi que, se eu entregasse aquele fundo, nunca mais controlaria minha vida. Eu seria o motor do destino de outra pessoa para sempre. Os dias se transformaram em uma guerra silenciosa. Mamãe usava lágrimas de culpa, afirmações dramáticas de sacrifício. Papai usava ameaças de autoridade, sermões de desapontamento sobre lealdade. Felipe caçoava. Você deveria estar orgulhosa de me apoiar. Eu o observei pavonear-se na frente do espelho, ajustando jaquetas caras compradas com o dinheiro que eu ganhei, economizei e rendi. Foi então que a certeza se instalou como aço na minha espinha. Esse dinheiro não era deles. Esta vida não era deles. E em breve, meu silêncio não seria obediência, mas rebelião. A pressão é uma coisa engraçada. Raramente começa como força. Começa suave, disfarçada de cuidado, como dedos que acariciam seu cabelo antes de torcer e puxar. Depois que o fundo veio à tona, meus pais mudaram suas táticas de expectativa polida para persuasão constante, para algo mais sombrio que mudou o ar em nossa casa, como o calor do verão se torna perigoso antes de uma tempestade estourar. No início, eram conversas longas e demoradas, onde minha mãe se sentava ao meu lado no sofá, falando naquele sussurro suave que ela usava quando queria me moldar como argila. Isabela, menina querida, você sabe que só queremos o melhor para a família. Seu irmão tem tanto potencial, e é nosso dever apoiá-lo.
Imagine se um dia ele se torna CEO e nós o ajudamos a chegar lá. Você não quer fazer parte do sucesso dele? Eu acenei, porque acenar mantinha a paz. Mas por dentro, senti aquela picada familiar de ser um acessório na história da vida de outra pessoa. Meu pai adotou uma abordagem diferente. O tom austero e razoável que me fazia sentir que discordância era imaturidade. Isabela, dinheiro é responsabilidade. Mulheres na sua idade ficam sobrecarregadas e fazem escolhas tolas. Deixe-nos guiá-la. Orientação significava controle. Responsabilidade significava rendição. Todos os dias eles me lascavam como escultores determinados a cinzelar a obediência nos meus ossos. Então veio a culpa. Seu avô gostaria de união. Não seja egoísta. Sacrifícios pela família. Declarações destinadas a me fazer duvidar de mim mesma. Questionar se a autonomia era deslealdade. Felipe intervinha às vezes, sorrindo de escárnio na porta com aquela preguiçosa sensação de direito que ele vestia como um casaco de time universitário. Apenas assine os papéis, Isabela. Você não vai precisar do dinheiro de qualquer forma. Papai vai te sustentar até você casar. Casar? Como se toda a minha vida já estivesse mapeada, semeada, aguada para florescer apenas a serviço de um homem que ainda nem existia. Fiquei quieta, construindo muros internos, tijolo por tijolo doloroso. O silêncio era uma vez uma gaiola, mas agora se tornou armadura. Quando a culpa falhou, eles tentaram a pena. Mamãe pairou perto de mim uma noite, olhos vermelhos como se tivesse chorado por horas. Isabela, tenho me sentido tão doente ultimamente. O estresse pode matar, sabia? Eu preciso de paz no nosso lar. Se você me amasse, não criaria tanta tensão. Observei as mãos trêmulas e dramáticas dela e me perguntei se ela praticava no espelho. Eu queria gritar. Eu amei tanto esta família que me custou a mim mesma. Mas engoli. O mundo deles não tinha espaço para os meus sentimentos. E então, a primeira rachadura do medo real apareceu como uma fissura capilar no vidro. Uma tarde, papai bateu a palma da mão na bancada da cozinha com tanta força que me encolhi e deixei cair a caneca que segurava. A porcelana se estilhaçou nos azulejos como meu esforço interminável para manter a paz. A voz dele caiu baixa e cortante. Não me teste, Isabela. Nós lhe demos tudo. Você deve a esta família. Olhei para o chão, respirando cuidadosamente, com medo de que qualquer movimento errado provocasse uma explosão. Felipe riu silenciosamente por trás dele, um som cruel e divertido que revirou meu estômago. A irmã não entende de lealdade. Ela pensa que é a estrela agora. Mamãe repreendeu-o, meio de brincadeira, mas os olhos dela brilhavam de concordância. Comecei a ficar mais tempo na biblioteca depois da escola. Não porque precisava trabalhar, mas porque precisava respirar. Dona Lúcia notou minhas mãos trêmulas quando eu registrava os livros. Ela perguntou, "Você está segura em casa?" Eu menti automaticamente. Estou bem, mas bem parecia uma fantasia na qual eu estava sufocando. As noites se tornaram pesadas, a casa silenciosa, mas tensa, como se todos estivessem esperando minha rendição ou meu colapso. Felipe se exibia como um príncipe, se vangloriando de todos os privilégios que indiretamente eu tinha conquistado para ele. Meu fundo fiduciário ainda nem tinha tocado a vida dele, e ele já pensava que lhe pertencia. Uma tarde, ele me encurralou no corredor, bloqueando minha passagem. Você está sendo dramática. Você deveria ser grata que o papai acredita em mim. Mulheres não precisam desse tipo de dinheiro de qualquer forma. Ele disse isso casualmente, como quem anuncia o tempo, como se meu futuro fosse um pensamento de última hora. Empurrei-o, coração batendo forte, mas rosto calmo. Comecei a esconder documentos, informações bancárias do laptop. Eu usava computadores na biblioteca, contatei o advogado, mudei senhas, encontrei artigos sobre abuso financeiro doméstico, percebendo que minha história não era rara. Minha dor não era única. Esse conhecimento era um conforto frio, mas me deu força. Minha mãe tentou a tática de afeto exagerado em seguida, cozinhando jantares elaborados, deixando bilhetes que diziam: "Orgulho de você, querida.
contando a parentes como Isabela era atenciosa e cuidava de tudo em casa. Elogios pareciam armadilhas. Toda gentileza seguida por um pedido, uma discussão sobre o futuro de Felipe e como meu papel era importante. Meu papel, a viga de suporte invisível novamente. O ponto de virada veio em uma sexta-feira à noite. Papai me entregou papéis e disse: "Assine estes." A voz dele estava calma, mas muito calma. Como gelo, não água. Meu peito latejava. Eu examinei as palavras, mas na verdade não precisava. Era controle disfarçado de proteção. Permitir supervisão parental. Acesso à consulta de beneficiário discricionário. Frases bonitas para esconder roubo. Coloquei a caneta na mesa. Eu preciso de tempo para pensar. A mandíbula dele travou. Você pensa demais. Você acredita que sabe mais do que nós? Eu encarei os olhos dele, trêmula, mas firme. Eu acredito que sei do que eu preciso. O silêncio engrossou. Mamãe inalou bruscamente como se eu tivesse acabado de xingar uma escritura sagrada. Felipe bufou. Papai se inclinou, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume dele. O tipo caro que sinalizava poder. Não torne isso feio, Isabela. Famílias que brigam se despedaçam. A voz dele caiu para um sussurro que cortou mais fundo do que um grito. Podemos te quebrar com amor ou a força. Não escolha o caminho difícil. Senti minha respiração parar. Aquilo não era conselho paternal. Era uma ameaça. E a parte aterrorizante era a casualidade com que ele disse. Como se a violência fosse uma ferramenta doméstica. Fui para o meu quarto, pernas fracas, pulso rugindo, ouvidos zumbindo. Fechei a porta e, pela primeira vez na minha vida, a tranquei. Sentei na cama me abraçando, sem chorar, porque chorar parecia perigoso, exposto. Eu sempre acreditei que lealdade era segurança. Mas agora lealdade significava destruição. Algo dentro de mim sussurrou claramente. Não é mais seguro aqui. Eu ouvi pela primeira vez. A noite em que tranquei a porta do meu quarto foi a noite em que algo antigo e terno dentro de mim finalmente veio à tona. Não um grito, não um rugido, apenas um sussurro que parecia mais forte do que qualquer som que eu já tinha feito. Eu mereço segurança e vou construí-la sozinha. Sentei ali, respirando a luz amarela e fraca do meu abajur, olhando para as paredes cobertas de notas limpas, lembretes, horários de estudo, pedaços de uma vida construída em torno de agradar os outros. E me atingiu como um calafrio que nada disso jamais foi para mim. Eu sempre fui a única a ajustar, comprometer, aceitar, encolher. Mas o silêncio, quando escolhido, pode ser uma arma, não submissão. Naquela noite, abri meu laptop, mas parei, lembrando de como meus pais podiam invadir facilmente. Então, coloquei um suéter, enfiei meu caderno na mochila e saí silenciosamente pela janela como uma adolescente fugindo por rebeldia. Exceto que minha rebeldia era planejamento de fuga, sobrevivência, não risadas noturnas. A biblioteca estava fechando, mas Dona Lúcia viu meu rosto pálido e tenso, e sem dizer uma palavra, me deixou sentar em uma mesa de canto enquanto terminava a papelada. Usei o computador público para enviar um e-mail para o advogado do fundo. Linha de assunto. Confidencial. Urgente. Perguntei se havia proteção legal caso a família tentasse coerção. Perguntei como proteger minha conta contra reivindicações de tutela. Perguntei quais passos eu precisava dar se precisasse de liberação antecipada devido a preocupações de segurança. Meus dedos tremiam, mas minha voz na mensagem estava firme, mais forte do que eu me sentia. Quando saí, ela me parou na porta e colocou a mão gentilmente no meu braço. Você não precisa dizer nada, mas quando estiver pronta, há pessoas que ajudam jovens em lares perigosos. Engoli em seco, agradeci, sussurrei. Estou trabalhando nisso. Porque eu estava. E pela primeira vez, essa frase parecia verdade, não esperança. A partir daquela noite, tudo se tornou estratégia. Aprendi a me mover silenciosamente, a falar o suficiente para manter a suspeita baixa, a sorrir quando esperado, a acenar para os monólogos arrogantes de Felipe, para a doçura carregada de culpa da minha mãe e para o silêncio vigilante do meu pai.
Tornei-me um fantasma no mundo deles para que eu pudesse me tornar uma pessoa no meu. Abri uma nova conta bancária sob meu próprio login em uma cooperativa de crédito a 2 cidades de distância, usando meu salário do bico da biblioteca para depositar R30 doutor IC AD AV IZ PAR AQ UININA UMS AQ UEEMC AS AL IVANT ASS IAL ARMIS PESQUISEIANU NCIOSDEAPARTAMENTOS PEQUENOS STUDIOS COMPINTURADESCASCADIADORESBARULHENTOS PEQUENOSESPAC HARCOSONDENINGUEMEXIGIRIAMEUSGANHOS NINGUE on MAVALIARIAMEUVALORCOMOUMLIVRO EUDISSEAOSMEUSPAISQUEESTAVAFICANDODEPOISCEOLAPREAUSCEO MASEUSTAVALIGANDOPARAABRIGOS LINHASDIRETASLEGAIS LENDOSOBREEMANCIPACRCARSO TRAUMA VRNCULO ABUSOFIN ANCEIRO DINA MICASDEPODERA ESCONDIRECIBOSDENTRODAMINHAFRONHA SALVEITODASASIMPRESSO PROS ESEMUMAPASTAQUEMANTINHABIBLIOTECAATRARSD EANTIGOSANUA BOTRIOSCOMAPERMISSA ODEDONALU CIA QUENA OPERGUNTAVA MASMEDAVAOLHARESSUAVESCOMOSESUSPEITASS EDAV ERD ADE MASRESPEITASSEMEUSILE ARDENCIO COMPREIUMCELULARPRE BPAGOPORR 30 de cada vez para quem em home saco em casale vantasse alarmes. Pesquiseiam encios de apartamentos, pequenos estúdios, com pinturadas cascada e radiadores barulhentos. Pequenos cispas se arte-se o som de ningo, e mexigiria meus ganhos. Ninguém avaliaria meu valor como livro ras a co. Eu disse aos meus pais que estava ficando depois da escola para aulas de reforço CRCO, mas se eu estava ligando para abrigos, linhas diretas legais, lendo sobre emancipa CRCA, o trauma, BI, inculo, abuso financeiro, dinha, micas de poder. Escondi recibos dentro da minha fronha. Salvei todas assim impresso. Esse uma pasta que mantinha na biblioteca at iria, de antigos anuia, rios como a permisia, o de Dona Liu, se a cana, o perguntava. Mas me dava olhares suaves como se suspeitas se da verdade. Mas respeitasse meu seu, e em seu. Compre celular pago por 39,99 em uma loja de conveniência com dinheiro para poder me comunicar com o advogado sem que o telefone de casa ecoasse ameaças e manipulação. Eu pratiquei falar em voz baixa no espelho do banheiro, dizendo frases que nunca tinha me permitido dizer. Eu mereço espaço. Você não me controla. Não. Parecia aprender a andar novamente como alguém a quem nunca ensinaram que tinha pés. Meu quarto se tornou um santuário. Não porque era seguro, mas porque era meu, e porque eu sabia que o deixaria em breve. Dobrei roupas lentamente em pilhas secretas debaixo da minha cama, separei pertences no que levaria e o que deixaria.
Objetos sentimentais reduzidos a um colar de infância, uma pulseira de uma amiga da quinta série, a fita que ganhei que nunca chegou à geladeira. Todo o resto podia ficar. Todo o resto pertencia a uma vida na qual eu estava farta de me encaixar. Escrevi uma frase repetidamente em um pequeno caderno que mantive preso com fita adesiva debaixo da minha gaveta. Se eu não me salvar, ninguém vai. Isso não me assustou. Isso me alimentou. Toda vez que minha mãe suspirava dramaticamente sobre o estresse, ou meu pai me comparava a Felipe. Toda vez que Felipe sorria de escárnio como um rei esperando tributo. A cada momento que sentia aquele aperto no meu peito. Eu repetia silenciosamente como uma oração. Se eu não me salvar, ninguém vai. Quando o advogado respondeu, ele confirmou o que eu já suspeitava. O fundo estava apenas no meu nome legal. Meus pais não tinham o direito de acessá-lo. E por que meu avô previu potencial pressão financeira familiar? Ele havia adicionado uma cláusula de dificuldade, permitindo a liberação antecipada em situações de perigo emocional ou físico. Minha respiração falhou. Era como se ele tivesse escrito uma porta para o meu futuro muito antes de eu saber que precisaria atravessá-la. O advogado perguntou se eu precisava de recursos para moradia segura ou ordens de proteção. Olhei para as palavras moradia segura como se fossem um fruto proibido. Eu digitei de volta. Estou me preparando silenciosamente. Por favor, mantenha a comunicação confidencial. Ele respondeu imediatamente. Entendido. Você não está sozinha nisso. Por um momento quis chorar, mas lágrimas pareciam um luxo que eu não podia arriscar. Em vez disso, exalei lentamente. Deixei o aço se instalar mais fundo na minha espinha. Comecei a procurar apartamentos em viagens de ônibus, fingindo fazer recados. Um lugar particularmente desgastado na Rua das Acácias falou comigo, não porque fosse charmoso, mas porque parecia anonimato. Um lugar onde ninguém esperaria nada de mim, exceto aluguel. Tracei rotas no meu celular, descobri linhas de ônibus, agendei visitas a faculdades longe o suficiente para eu escolher minha vida. Entrei em um brechó, comprei uma mala usada por R$5, amassada e tudo, e a escondi dentro de uma caixa de doação no meu armário, sob cobertores, para que ninguém perguntasse por que eu precisava dela. Meu silêncio se tornou medido, não temeroso. Eu ainda falava com eles, mas era conversa superficial, porque minha voz real estava ocupada criando raízes. A servidão estava perdendo o controle. Houve momentos em que me senti culpada, vendo minha mãe planejar o banquete esportivo de Felipe como se fosse o casamento real. Momentos em que papai se gabava do futuro sucesso dele. Momentos em que Felipe me jogava o equipamento sujo dele como sempre, e eu o pegava automaticamente antes de me lembrar que eu não servia mais a esta dinastia. E toda vez que a culpa sussurrava, fique, o dever sussurrava, obedeça. Outra voz se levantava agora, firme e constante. Vá embora. Você não nasceu para ser moeda. A noite em que terminei de proteger meu banco e confirmar minhas opções de fundo, sentei no chão entre listas e mapas e sussurrei para o ar vazio. Eu vou ser livre. Minha voz tremeu, mas era real. Era minha. O dia do aniversário de 18 anos de Felipe chegou envolto em sol e falsa perfeição. O tipo de tarde em condomínio fechado, onde vizinhos sorriem demais e gramados parecem manicurados à submissão, como se todos estivessem encenando felicidade para uma plateia invisível. E nossa família era o ato principal. Acordei cedo, porque o hábito é uma prisão que persiste mesmo quando as barras estão se soltando. Desci as escadas para ver minha mãe já posicionando arranjos florais em bancadas de mármore, como se arranjar símbolos da nossa reputação importasse mais do que as pessoas respirando dentro das paredes. As pérolas dela brilhavam contra o conjunto de suéter, e ela não olhou para mim a princípio, apenas acenou com uma mão feita. Isabela, tire os bolos mais tarde. Eu preciso pegar gelo. Eu acenei, embora já tivesse decidido que este era o último dia em que eu acenava por obrigação. Felipe desceu as escadas minutos depois, cabelo perfeitamente despenteado daquele jeito rico e sem esforço, vestindo uma camisa polo de grife que ele não pagou, e sorriu para a mamãe,
levantando a mão dela para girá-la como se ela fosse a estrela em seu desfile pessoal. 18 nunca pareceu melhor, hein, mãe? Ele sorriu de escárnio. Ela radiou. Meu lindo garoto, crescido. Os olhos dela deslizaram para mim como uma nota de rodapé. Isabela se certifica de que tudo corra bem. Au? Claro. Ela confiava em mim para comandar o espetáculo. Ela sempre confiava. E desta vez, eles não tinham ideia de que eu já tinha escolhido a minha saída. Eu me movi silenciosamente através dos preparativos, colocando pratos, arrumando guardanapos, alinhando talheres, alisando bordas de toalhas de mesa, meus músculos se movendo por roteiros longamente treinados, enquanto minha mente divagava para a pequena pasta escondida na biblioteca, cheia de documentos que me libertariam. Papai chegou no final da manhã, telefone na mão, voz cheia de importância, como se estivesse fechando negócios mundiais, em vez de se gabar suburbano. Ele deu a Felipe um aceno de aprovação, mas me poupou apenas um olhar rápido. Isabela, quero que você esteja pronta para o seu momento mais tarde. Meu momento? Perguntei suavemente, sabendo que a resposta doeria, mas precisando ouvi-la. Ele sorriu como um rei prestes a emitir um decreto. Quando você entregar as chaves do carro para o seu irmão, você deve se sentir orgulhosa por contribuir para o sucesso dele. Meu estômago se apertou, embora eu já soubesse desse fantasma deles. Eles me imaginavam avançando em obediência silenciosa, entregando a chave do BMW a Felipe. Os convidados aplaudiam, como se minha independência financeira fosse meramente um adereço de palco para elevá-lo. Eu me perguntei se eles percebiam quão grotesca era aquela imagem, ou se eram genuinamente cegos para isso. Provavelmente cegos. O privilégio pode ser sua própria forma de cegueira. Os convidados chegaram em ondas por volta do meio-dia. Perfumes caros flutuando no ar, misturando-se com o cheiro de churrasco e grama recém-cortada. Risadas subiram como bolhas de champanhe, e eu observei mães elogiando outras mães, pais dando tapinhas nas costas, gabando-se de conquistas, adolescentes comparando relógios e faculdades, enquanto eu me movia entre eles, invisível, como uma prestadora de serviço em vez de uma filha. As pessoas elogiavam a decoração, elogiavam a possibilidade de bolsa de basquete de Felipe no futuro, embora ele não tivesse ganhado uma, apenas assumido que existia porque meninos como ele eram preparados para a admiração. Alguém disse que ele merecia um carro de luxo porque campeões chegam em grande estilo. Mamãe riu como se fosse a verdade mais natural. Ouvi uma mulher sussurrar para outra que devia ser bom ter uma irmã tão prestativa que entendia o lugar dela. Senti algo no meu peito se torcer, mas continuei andando, cuidadosa, cuidadosa, cuidadosa. As luzes de string da piscina emolduravam o pátio, embora a luz do dia as apagasse, e Felipe estava no centro como um príncipe ascendente, aceitando a atenção com humildade praticada, que era, na verdade, arrogância mergulhada em charme. Quando alguém perguntou para onde iam minhas inscrições para a faculdade, ele interrompeu dizendo: Isabela vai ficar por perto. Ela sabe que a família vem primeiro. Convidados acenaram aprovando como se essa frase fosse linda em vez de sufocante. Sorri educadamente, porque explodir em público era o medo deles, não o meu, e eu os queria assustados em breve. À medida que mais pessoas se reuniam, me afastei para dentro para respirar, encostada nas bancadas de granito frio e olhando para meu reflexo na porta de vidro do armário. Meu rosto parecia calmo, mas havia aço por baixo que só eu podia ver. Sussurrei baixinho para mim mesma. Ainda não, mas em breve. E depois voltei para fora. A ondulação emocional era forte naquela tarde, momentos em que velhos instintos me puxavam para ceder, para ser útil, para ser boa, seguidos por ondas de clareza, lembrando-me de que eu já estava partindo, eu já pertencia a mim mesma. Por volta das 15, papai bateu seu copo com um garfo para chamar a atenção, e as conversas se acalmaram. Ele sorriu para Felipe. Um daqueles sorrisos largos e orgulhosos de pai que faziam vídeos caseiros parecerem contos de fadas. Hoje celebramos nosso incrível filho completando 18 anos, entrando na idade adulta, pronto para conquistar o mundo. Saúdes surgiram.
Mamãe colocou uma mão dramaticamente no coração. Felipe sorveu tudo. Então, papai se virou para mim e, é claro, sua maravilhosa irmã Isabela, que sempre o apoiou. Minha garganta apertou. Lá vem. Todos nós sabemos que Felipe está destinado a grandes coisas. E grandes jornadas exigem o veículo certo. Todos murmuraram sabendo. Papai estendeu a mão em minha direção como um diretor de palco chamando uma atriz. E Isabela tem algo muito especial para apresentar. O silêncio parecia uma respiração suspensa. Olhos viraram, cabeças giraram. Até os pássaros pareciam se calar. Fiquei parada, coração firme, não mais acelerado, porque o medo tinha sido substituído pela decisão há muito tempo. Felipe sorriu de escárnio, olhos brilhando com expectativa. Onde está, Isabela? Não torne isso estranho. As unhas de mamãe cravaram levemente no meu braço por trás. Um sussurro por entre dentes cerrados. Sorria e deu o presente ao seu irmão. Por um momento, reflexos antigos tentaram vir à tona, acenar, obedecer, mas deixei o momento se esticar o suficiente para que a atenção se afiasse em algo visível. Então falei clara, mas suavemente, não dramaticamente, apenas a verdade. Não há carro. Arfadas se espalharam como uma brisa. Um homem próximo engasgou com champanhe. Felipe piscou devagar, depois rápido, o rosto contorcido. A mandíbula de papai endureceu. Mamãe soltou um pequeno suspiro, como se alguém tivesse apunhalado seu orgulho. Eu mantive o olhar deles, um por um. O fundo foi deixado para mim, não para vocês. Não para financiar o estilo de vida de Felipe. Não para apoiar a imagem social de vocês. Minha voz tremeu uma vez, depois se firmou, porque a verdade cresce mais forte quanto mais você a deixa respirar. É o meu futuro, e eu o estou mantendo. Um murmúrio rolou pela multidão, todos os sorrisos polidos rachando. Felipe avançou, segurando meu braço com força, os dedos cravando na carne. Sua garota egoísta e ingrata, você nos deve. Eu encarei os olhos dele. Eu não devo a ninguém por existir. Papai se moveu tão rápido que a mudança assustou os convidados, pernas de cadeiras raspando enquanto ele se levantava, a raiva apertando suas feições. Isabela, não nos envergonhe. Entregue as chaves para ele agora. Não há chaves, e eu não sou seu investimento. Mamãe sibilou. Isabela, chega. Você vai destruir esta família. Eu balancei a cabeça lentamente. Vocês a destruíram quando me fizeram moeda em vez de filha. Pela primeira vez em 18 anos, vi algo desconhecido nos olhos deles. Não aborrecimento, não desapontamento, mas medo. Medo real. Porque eles finalmente entenderam que eu tinha poder. Felipe balbuciou, a voz furiosa rachando. Esta festa é para mim. Você arruinou tudo. Olhei para ele com uma suavidade que não era bondade, mas libertação. O mundo não gira em torno de você. Nunca girou. Mais arfadas. Alguém sussurrou. Meu Deus, ela estourou. Outro murmurou. Ainda bem. E alguns adolescentes perto da piscina trocaram olhares como se tivessem acabado de testemunhar a rebelião e estivessem secretamente emocionados. O rosto do meu pai caiu em fúria fria. Você vai se arrepender disso, Isabela. Eu não desviei o olhar. Não. Estou simplesmente escolhendo a mim mesma. Um segundo de silêncio atordoado nos segurou a todos como vidro antes que o estilhaço viesse. Há momentos na vida em que o mundo não gira ou treme, mas simplesmente cai, como se Deus tivesse soltado o barbante por meio segundo e a gravidade tivesse se lembrado de você. O segundo depois que eu disse, eu escolho a mim mesma, pairou no ar, pesado e elétrico, como se o universo estivesse esperando para ver se eu falaria a sério. O rosto do meu pai mudou primeiro. Não mais choque, mas algo mais frio. Uma autoridade que nunca tinha sido questionada e não sabia como existir sem obediência. A voz dele estava baixa o suficiente para que apenas os convidados próximos ouvissem. E eles congelaram como estátuas esculpidas em dinheiro e fofoca. Você não vai humilhar essa família. A mão dele se moveu antes que eu processasse o movimento. Não um tapa em espasmos de birra infantil, mas preciso e repentino. A palma dele entrando em contato com meu rosto com um estalo que ecoou pelo quintal,
como um copo de champanhe se quebrando em um quarto silencioso. O som pareceu viajar mais longe do que o próprio golpe, ricocheteando na água da piscina, escorrendo sobre o piso do pátio para o silencioso aglomerado de vizinhos que sempre sorriram para nós sem nunca realmente nos ver. Minha cabeça foi jogada para o lado. Estrelas explodiram na minha visão, e minha bochecha latejou, quente. Mas a dor não chegou imediatamente. O choque é um cobertor estranho. Por um segundo, eu apenas fiquei ali suspensa, ouvindo alguém ofegar, ouvindo alguém murmurar: "Oh, meu Deus!", sentindo toda a ilusão da nossa família perfeita de condomínio desabar silenciosamente ao nosso redor. Então minha mãe se moveu, não para me proteger, não para intervir, mas para reforçar o golpe com suas próprias mãos, agarrando meu braço e me sacudindo bruscamente como se eu fosse a violência na cena. "Isabela, pare com isso agora! Pare com isso!", ela repetia como se eu fosse a causa da terra cambaleante. As unhas dela cravaram na minha pele, sua expressão furiosa, não assustada, e sua voz sibilou, para que só eu pudesse ouvir: "Você está nos fazendo parecer mal." Essa frase, mais do que o tapa, revirou meu estômago porque significava que eles não me viam como machucada, apenas como inconveniente. Felipe se aproximou, o rosto torcido em nojo e triunfo, misturados, como se estivesse esperando por este momento a vida toda. "Você mereceu. Você sempre pensa que é melhor. Você não é nada sem a gente." A velha Isabela poderia ter encolhido, pedido desculpas, implorado paz. Mas essa versão de mim já estava morrendo silenciosamente antes deste momento. Abri a boca para falar, mas a respiração vacilou, e o mundo se inclinou quando a adrenalina baixou. Minha visão embaçou. Ouvi outra pessoa gritar: "Parem com isso! O que vocês estão fazendo?" Em uma voz de mulher aguda. "Chamem alguém agora!" Papai alcançou novamente, não com a mão aberta desta vez, mas agarrando meu ombro com tanta força que senti a pressão afundar no osso, não quebrando nada, mas enviando um choque pelo meu braço. A voz dele tremeu, não com arrependimento, mas com raiva. "Você vai obedecer. Você vai aprender a ter respeito." Minha mãe puxou meu cabelo não violentamente o suficiente para causar danos graves, mas o suficiente para puxar minha cabeça para trás e tirar a dignidade como um tapete velho puxado de debaixo de alguém. Lágrimas vieram sem serem convidadas, não de dor, mas da humilhação, da violação, da percepção de que algumas famílias protegem a reputação mais ferozmente do que os filhos. O chão se moveu debaixo de mim, e de repente meus joelhos cederam, meu corpo dobrando como papel enquanto eu afundava, me segurando na beira de uma cadeira que raspou no pátio. Convidados assistiam, alguns horrorizados, alguns congelados, alguns sussurrando. Alguém gritou: "Parem! Simplesmente parem!" Felipe puxou o telefone. Eu ouvi através da visão embaçada, o retângulo preto apontado para mim, não para ligar para a emergência, mas para gravar ou ameaçar ou controlar. A humilhação queimou mais fundo do que qualquer hematoma jamais poderia. Sussurrei com a respiração trêmula: "Não me filme." Ele sorriu de escárnio. "Ah! Agora você quer privacidade." A ironia quase me sufocou. Uma vizinha, Dona Fátima, de 2 casas adiante, avançou com olhos arregalados e trêmulos. "Isso está errado! Alguém diz que emergência!" E então, tudo acelerou do jeito que o tempo faz quando o controle se quebra. Mãos se estenderam em minha direção, mas não gentis. O aperto do meu pai cravando novamente. A voz da minha mãe subindo em pânico. Não por mim, mas pela imagem. Felipe murmurando: "Você arruinou tudo." Minha bochecha latejava, meu couro cabeludo latejava, mas nada disso doeu tanto quanto a percepção de que o amor aqui era condicional à obediência, e eu finalmente tinha quebrado a regra. Então uma voz alta quebrou o feitiço. Um homem perto da churrasqueira gritando: "Liguem para o 192." Agora, o tom dele era imponente, como alguém acostumado a emergências. Pés se arrastaram. Um telefone discou. Mamãe sibilou para ele: "Não envolvam estranhos. Você não entende." Mas ele a ignorou. Enquanto eu tentava me levantar, o mundo girou forte,
e caí novamente. O corpo dobrando suavemente, não dramaticamente, como uma árvore desistindo ao vento. Minha audição ficou embaçada, as bordas do som se misturando em um túnel distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Pessoas gritavam, mamãe chorava algo, papai xingava, Felipe recuou pela primeira vez, a expressão de incerteza vacilante rastejando em sua arrogância. Senti a grama fria sob a ponta dos meus dedos, embora ainda estivesse no concreto. Talvez minha imaginação tentando me dar suavidade. Alguém se ajoelhou ao meu lado. Uma voz de mulher estranha, frenética, mas gentil. Querida, fique parada. A ajuda está chegando. Eu não conseguia responder. Meu peito estremeceu por conta própria e senti o gosto de ferro, fraco, mas real. E então, as sirenes choraram, perfurando a riqueza do condomínio quieto e a paz manicurada como um julgamento. Os paramédicos correram pelo portão, seus uniformes azuis brilhantes, suas vozes fortes, calmas, praticadas. O que aconteceu aqui? Uma queda. Uma pessoa mentiu. Um desmaio. Outra insistiu. Mas o paramédico olhou para minha bochecha, meu braço, meu tremor. E seu rosto endureceu daquele jeito profissional que os profissionais de saúde ficam quando a verdade é mais alta do que desculpas. Senhorita, você consegue me ouvir? Meu nome é Isabela. Sussurrei. Velho hábito automático de cortesia. Ele acenou. Bom, Isabela. Bom. Alguém te machucou? Minha mãe guinchou. Não. Ela desmaiou. Ela está emocional ultimamente. Mas o paramédico olhou diretamente para mim, ignorando-a. Você está segura agora. Me diga. E eu finalmente falei a verdade. Eu a tinha carregado como chumbo por anos. Foi a minha família. Eles me machucaram. A mandíbula dele flexionou. Ele sinalizou para o parceiro. Documente os ferimentos. Alerte a polícia. Mãos me levantaram para uma maca. Gentis, firmes, seguras. Colocaram estofamento macio em volta do meu pescoço porque a tontura persistia. O céu girou acima. Azul, cruelmente claro. E pisquei, lágrimas escorrendo para o lado. Enquanto me rolavam pelo quintal, vi rostos. Choque, culpa, curiosidade, alguma pena. E no meio deles, meus pais congelados como se o mundo deles tivesse acabado de rachar. Mamãe estendeu a mão como se fosse me tocar. Mas o paramédico a bloqueou. Senhora, afaste-se. Ela ofegou. Como ousa? Ele respondeu calmo, mas cortante. Senhora, ela é nossa paciente agora. Felipe ficou parado, telefone abaixado, rosto pálido. O primeiro indício de medo nele. Não por mim, mas pelas consequências. Meu pai abriu a boca para argumentar, mas parou porque vizinhos estavam filmando, porque a autoridade que eles não podiam controlar estava ali, vestindo distintivos e luvas. Eles me colocaram na ambulância. O mesmo metal frio de maca sob mim, como no flashback anterior de mim mesma sangrando no presente. A porta deslizou, abafando o quintal. O paramédico falou gentilmente. Fique acordada, Isabela. Você está bem. Lágrimas finalmente vieram, descontroladas, silenciosas, escorrendo pelas minhas têmporas. Eu não estava bem. Não ainda. Mas eu estava livre da maneira mais dolorosa e aterrorizante que a liberdade jamais chega. Meu corpo tremia, meu coração batia forte, mas em algum lugar abaixo da dor, uma semente de vitória brilhava, fraca, teimosa, inextinguível. Sussurrei tão baixo que mal me ouvi. Eu terminei de ser o sacrifício de vocês. E as sirenes me levaram para longe da única casa que eu já conheci, em direção à segurança, à verdade, e a um futuro onde eu pertencia a mim mesma. As portas da ambulância se fecharam e o mundo exterior encolheu para um zumbido distante, deixando apenas monitores apitando, e meu próprio batimento cardíaco me lembrando que eu ainda estava aqui. Viva, machucada, mas não quebrada. E naquele espaço estreito e estéril, algo dentro de mim se solidificou em aço. O medo ainda estava em mim, sim, mas o medo tinha parado de ser o mestre e começado a ser combustível. O paramédico segurou meu pulso gentilmente enquanto verificava meus batimentos e falou baixo como alguém familiarizado com os tipos de emergências sobre as quais ninguém fala em churrascos de vizinhança. Isabela, você está segura agora. Está bem.
Eu acenei. Embora segura, ainda parecesse estranho, como uma língua que eu não tinha praticado o suficiente. As luzes do hospital se embaçaram em halos brilhantes, enquanto me levavam para o pronto-socorro. E as enfermeiras se reuniram, não frenéticas, mas eficientes, do jeito que mulheres experientes se movem quando viram muitas filhas chegarem tremendo e silenciosas. Uma enfermeira com olhos castanhos calmos se inclinou, e a voz dela era suave, mas firme. Nós vamos cuidar de você. Você tem alguém que podemos ligar que não seja da família? Essa pergunta cortou mais fundo do que o tapa, porque a resposta revelou uma verdade que eu estava evitando. Não. Ninguém. Ainda não. Ela não pareceu surpresa. Em vez disso, apenas acenou. Fez uma anotação e apertou minha mão uma vez, como uma promessa. Limparam meu rosto, verificaram meus sinais vitais, escanearam por traumatismo craniano. Incidente doméstico, murmurou o médico para uma enfermeira. E ouvir aquelas palavras ditas em voz alta, sem que eu precisasse justificá-las, parecia que alguém tinha rachado uma janela em um quarto sufocante. Uma assistente social chegou em seguida, prancheta na mão, mas olhos gentis e humanos, não clínicos. Meu nome é Ângela. Estou aqui para te ajudar a entender suas opções. Engoli em seco. Ela sentou-se ao meu lado, não pairando como autoridade, mas sentando-se em igualdade, como reconhecimento. Isabela, a equipe médica e de assistência social no Brasil, é legalmente obrigada a reportar casos de violência doméstica. Vamos registrar um boletim de ocorrência na polícia local. Você não precisa apresentar queixa hoje, mas seu plano de segurança é o que importa. Segurança. A palavra ecoou a mesma do e-mail do advogado. Algo dentro de mim se ancorou. Eu acenei. Eu entendo. Ela me entregou panfletos sobre medidas protetivas, proteção de emergência, moradia de emergência. Eu não precisava deles impressos, porque minha mente já estava passos à frente, mas segurá-los parecia segurar chaves, não papel. Meus pais tinham me enviado a feiras de faculdade e aulas de etiqueta, mas nunca me prepararam para o momento em que eu me escolheria em vez deles. Um policial bateu levemente antes de entrar. Respeitoso, não condescendente. Jovem, na faixa dos 30 e poucos anos, talvez, cabelo preso em coque, distintivo brilhando. Ele se apresentou, Oficial Santos. Queremos ouvir sua versão. Você não está em apuros. Respirei mais fundo do que jamais havia respirado em anos e contei a verdade. Não dramático, apenas factual. Cada frase, como um tijolo assentado na fundação da minha liberdade. Eles exigiram meu fundo fiduciário. Queriam que eu comprasse um carro para meu irmão. Quando me recusei, eles me agrediram. Ele tomou notas, fez perguntas de esclarecimento, e sua mandíbula apertou uma vez quando eu disse que minha mãe agarrou meu cabelo. Solicitaremos uma medida protetiva hoje à noite, ele disse firmemente. Você não terá que voltar lá, a menos que queira buscar pertences. E faremos a escolta se isso acontecer. Lágrimas encheram meus olhos novamente. Não de dor, não de medo, mas da percepção de que o poder estava mudando silenciosamente. Finalmente, o advogado do fundo chegou naquela noite, terno ligeiramente amassado pela pressa, óculos embaçados pelo frio de fora. Ele olhou para mim com reconhecimento, como se esperasse por este dia, mesmo que eu tivesse esperado que nunca chegasse. Isabela, sinto muito que você tenha tido que suportar isso. A voz dele tinha gravidade, não pena. Ele explicou que a cláusula de dificuldade do fundo foi acionada automaticamente. Seus fundos estão oficialmente liberados para seu controle independente. Não há caminho legal para seus pais reivindicarem autoridade. Você é financeiramente autônoma. Autonomia financeira. A frase parecia sagrada. Ele me entregou documentos para assinar, confirmando a transferência de contas e testemunhando minha independência. Minha mão tremeu apenas uma vez, antes de eu estudar e assinar com clareza. Pela primeira vez, minha assinatura não era a aprovação da decisão de outra pessoa. Era uma declaração. Depois que ele saiu, a assistente social voltou com um cobertor quente e sentou-se comigo em silêncio por um momento, sem pedir palavras. Silêncio pode ser cuidado. Quando ela finalmente falou, o tom dela era gentil.
Você tem para onde ir com segurança esta noite? Eu acenei lentamente, porque eu tinha. O pequeno estúdio na Rua das Acácias que eu tinha visto semanas atrás ainda não era oficialmente meu, mas eu tinha providenciado o depósito do primeiro mês através de um cheque administrativo escondido na minha mochila. Eu disse a ela que tinha moradia organizada, e ela acreditou em mim porque meus olhos não tinham mais confusão, apenas decisão. Ainda assim, ela me deu um voucher de hotel por 2 noites, caso os planos mudassem. Backup. Dignidade embrulhada em cautela. A papelada da polícia continuou. Assinaturas de oficiais, formulários de depoimento, registros digitais. Eles explicaram que eu receberia uma audiência de medida protetiva temporária dentro de 72 horas, e alguém intimaria meus pais, restringindo legalmente o contato. O pensamento deles recebendo aquele envelope revirou meu estômago. Não de culpa, mas de justiça finalmente chegando. Imaginei o suspiro dramático da minha mãe e a mandíbula cerrada do meu pai. Imaginei o silêncio atordoado de Felipe. E depois a culpa dele. E não senti culpa. Apenas tristeza por uma família poder se tornar um campo de batalha. Perto da meia-noite, uma enfermeira me trouxe ginger ale e crackers. Comida de trauma, suave e constante. Ela disse baixinho: "Eu já vi meninas ficarem. Você não ficou. Isso exige força. Não se esqueça disso." Eu acenei, agradecida. Quando os papéis de alta vieram, o médico enfatizou o acompanhamento, e a enfermeira me entregou um cartão de uma terapeuta de trauma. Coloquei-o cuidadosamente na minha carteira, ao lado do meu cartão da conta do fundo, um símbolo de 2 tipos de recuperação. Saí, não com a camisola do hospital, mas com minhas roupas, bochecha machucada ainda latejando, corpo dolorido, mas as costas retas. Lá fora, o ar era o frio do final de outono, mordendo meus pulmões, me acordando, postes de rua brilhando em amarelo nebuloso. O oficial Santos me acompanhou até um táxi, mesmo não precisando. Ele abriu a porta e fez uma pausa. "Você fez a coisa certa", eu disse. "Obrigada", e falei a sério. A viagem de táxi foi silenciosa. Luzes da cidade piscando, meu batimento cardíaco, estável agora, não frenético. O quarto do motel onde fiquei naquela noite era pequeno, móveis de madeira escura, cobertor áspero, mas era meu por enquanto, e ninguém podia invadir, me dar ordens, exigir nada. Sentei na cama, mala perto dos meus pés, e exalei pela primeira vez sem segurar nada. Alívio, luto, orgulho, tristeza. Todos sentaram ao meu lado como velhos amigos que eu finalmente reconheci. Tirei meu diário, escrevi uma linha em letras lentas e controladas. Eu escolhi a mim mesma e sobrevivi. Depois outra frase. Amanhã eu começo a construir a minha vida, não a deles. Acionei meu alarme para uma hora razoável, porque amanhã eu registraria petições oficiais, pegaria a papelada, visitaria meu apartamento, finalizar transferências bancárias. Liberdade não era um sentimento. Eram tarefas, práticas e constantes, e eu estava pronta. Antes de dormir, desliguei meu celular, o de verdade, e segurei o pré-pago em vez disso, confirmando o e-mail do advogado sobre as datas do tribunal. Então sussurrei para o quarto quieto. Eu não pertenço mais a eles. E o silêncio que se seguiu não era vazio, mas paz. Karma não chega com fogos de artifício ou música dramática. Ele aparece silenciosamente em envelopes legais timbrados, sussurros em chamadas telefônicas e olhares frios de vizinhos que costumavam te admirar. E às vezes cheira a café velho em um corredor de fórum, porque é onde a verdade é registrada. E o orgulho é humilhado. 3 dias após a festa, eu estava parada em frente ao fórum, com um suéter simples e calça jeans, cabelo amarrado, hematomas desbotados para um amarelo opaco, e uma audiência de medida protetiva à frente. Folhas farfalhavam no alto, a brisa do início do outono cortando o silêncio da manhã. Segurei minha pasta cheia de papéis e respirei devagar. Quando meus pais caminharam em direção à entrada, eles pareciam menores do que eu lembrava. Não porque fossem, mas porque não estavam mais no pedestal que eu havia esculpido para eles na infância. Papai usava terno, mas a gravata estava torta.
a irritação afiando sua mandíbula. Mamãe usava óculos de sol, embora estivesse nublado, e o batom dela estava aplicado perfeitamente demais, como se ela esperasse que as aparências pudessem protegê-la da responsabilização. Felipe caminhava atrás deles, passos pesados, desajeitados, olhos desviando como se tivesse percebido de repente que o mundo estava observando. Eles me viram, e a mão da minha mãe voou para o peito dela, como se eu tivesse cometido uma ofensa por existir independentemente. Isabela, como você pôde fazer isso conosco? Ela sussurrou, como se o luto, não a culpa, a consumisse. Eu não disse nada. O silêncio é seu próprio tipo de sermão. O oficial de justiça nos chamou para entrar, e dentro da sala de audiência, as luzes fluorescentes zumbiam, e meu coração estava firme, embora as mãos tremessem levemente. O juiz revisou meu depoimento, ouviu o testemunho do oficial Santos e olhou o relatório do pronto-socorro. Meu pai tentou falar primeiro, voz ensaiada. Excelência, minha filha está emocional. Ela interpretou mal a situação. Sempre a apoiamos. O juiz levantou a mão, cortando-o. Os registros médicos e o boletim de ocorrência falam claramente. Esta audiência não é sobre desapontamento parental. É sobre segurança. Minha mãe ofegou como se tivesse levado um tapa. Felipe se mexeu desconfortavelmente, suor na têmpora. O juiz se virou para mim. Senhorita Silveira, a senhora se sente insegura voltando para a residência? Eu respondi simplesmente. Sim. Minha voz não tremeu. A medida protetiva foi concedida em minutos. Contato zero total. Custódia emergencial dos meus pertences. Escolta policial, se a recuperação fosse necessária. E as palavras finais do juiz atingiram como um trovão suave. Toda criança merece segurança, não sacrifício. Minha mãe desmanchou-se em lágrimas dramáticas e sussurrou traição e ingrata como encantamentos. Papai ficou rígido, punhos cerrados. Felipe olhou para o chão, sem falar, pela primeira vez na vida. Saí calma, cada passo mais firme que o anterior. Lá fora, um repórter tirou fotos, murmúrios já circulando. A notícia viaja rapidamente em condomínios pequenos e ricos, especialmente quando o escândalo viola a ilusão de perfeição. Naquela noite, o círculo social dos meus pais agitou-se como abelhas em pânico. Dona Fátima, que testemunhou o tapa, contou aos vizinhos com vozes tensas. Filhos não mentem com olhos como aqueles. O marido dela acenou sombriamente. O apoio sussurrado dele se espalhou lenta, mas firmemente. Pais de alunos que antes se curvavam à postura da minha mãe, agora a evitavam nos corredores do supermercado. Os colegas de papai trocavam olás polidos, mas retiraram convites de parcerias. No culto de domingo, o pastor orou vagamente sobre humildade e responsabilização, enquanto os fiéis trocavam olhares. Minha mãe sentou-se rígida, o colar de pérolas atraindo mais atenção do que sua cabeça baixa. Felipe estava inquieto, olhos examinando, julgando, perguntando-se como um garoto nascido rei poderia de repente se sentir comum. Enquanto isso, a polícia voltou à casa para entregar as notificações oficiais. Meu pai tentou dar um sermão no oficial, a voz cheia de indignação. Isso é um absurdo. Minha filha está confusa. O oficial respondeu simplesmente. Senhor, isso é uma ordem judicial. Siga-a. Ouvi mais tarde de um vizinho que minha mãe desabou em soluços depois que eles saíram. Não tristeza, mas fúria. Humilhação embrulhada em perfume. Dentro de uma semana, os sócios de papai solicitaram uma reunião. Sentaram-se em seu escritório, austeros, solenes, e o informaram de que, pendente investigação, suspenderiam suas funções executivas. Alguém encontrou e-mails antigos. Manipulação sutil, pressão para acessar meu fundo ecoavam em seu tom. Isso pintou um quadro de desespero disfarçado de autoridade. A reputação rachou. O círculo de caridade da minha mãe a removeu discretamente da liderança, citando a necessidade de novas energias. Mas todos sabiam. Mães sussurravam nos estacionamentos da escola sobre ela agarrando meu cabelo, sobre o tapa-ouvido em toda a vizinhança. A imagem social cuidadosamente curada dela murchou.
Pessoas que antes invejavam sua vida polida, agora tinham pena dela, daquele jeito cruel que a sociedade faz quando o verniz dourado lasca. O mundo de Felipe desmoronou mais devagar, mas mais pesado. O técnico de futebol ligou uma noite, sem saber que eu ouvi através de um amigo em comum. Devido à atenção online e preocupações com o caráter, estamos reavaliando a posição da bolsa de estudos dele. Alguém filmou o rosto dele sorrindo de escárnio quando ele me chamou de nada. Aquele clipe vazou, compartilhado entre adolescentes locais, sussurrado em corredores e grupos de chat. Comentários inundaram. Valentão mimado. Este é o verdadeiro ele. Espalhou-se o suficiente para que recrutadores de faculdade se afastassem. Felipe invadiu a quadra da escola uma manhã, gritando sobre lealdade e sabotagem até que a equipe o escoltasse para fora. Ele me mandou uma mensagem de texto uma vez, contornando a medida protetiva usando o telefone de um amigo, patético e irritado. Isabela, você sabe o que você fez comigo? Olhei para a mensagem o tempo suficiente para sentir o peso se levantar. Eu digitei 3 palavras que tinham gosto de libertação. Conquiste o seu. Enviei. Bloqueei. Enquanto isso, as finanças dos meus pais ficaram tensas. Pagamentos da casa se aproximavam. Fundo fiduciário inacessível. O plano dourado deles desmantelado. Mamãe parou de hospedar brunches porque ninguém vinha. Papai parou de se gabar porque ninguém ouvia. Eles tentaram fingir força publicamente, postando frases inspiradoras sobre família e perdão. Mas comentários abaixo ecoavam a verdade. Onde estava o perdão quando ela precisou de proteção? Anônimo. Mas eu sabia que era alguém que me viu. Karma não é vingança, é clareza. E a clareza se espalhou por aquele condomínio como o ar frio do inverno. Uma tarde, meses depois, a polícia me escoltou para recolher os pertences finais. Entrei pela porta familiar da frente, antes um símbolo de estabilidade, agora uma casca oca. A casa cheirava a limpador de limão e tensão. Minha mãe estava no hall, murcha, mas ainda encenando dignidade. A voz falhando. Isabela, por favor, podemos consertar isso. Ela estendeu a mão, mas o oficial levantou a dele. Senhora, ela está aqui para recolher apenas sua propriedade. Passei por eles calmamente. Meu pai permaneceu em seu escritório. Porta entreaberta, gravata afrouxada, papéis espalhados. Seu império encolhendo em pilhas de contas não pagas e privilégios revogados. Ele não olhou para mim a princípio. Então finalmente se virou, rosto pálido, voz baixa, cansada. Você nos arruinou. Por um momento, a dor piscou. Não por ele, mas pela versão mais jovem de mim que teria acreditado nessa mentira. Eu respondi suavemente. Vocês arruinaram a si mesmos quando me pediram para ser o sacrifício pelo orgulho de vocês. Eu recolhi itens de infância cuidadosamente, sem apego, apenas respeitando a garota que morava lá. Meu livro que ela amava. Um suéter que meu avô me comprou. Uma pasta de escritos que eu escondia debaixo da minha cama. Deixei troféus e fotos para trás, porque aqueles pertenciam à pessoa moldada pelo dever, não pela liberdade. Quando saí, mamãe sussurrou, a voz rachada como gelo fino. Você não nos ama? Eu me virei lentamente. Amor não é posse. Então deixei as chaves na bancada. Placas de vende-se apareceram 2 meses depois, porque eles não podiam mais manter as aparências ou os pagamentos. Carros foram desvalorizados. Cartões de crédito cancelados. Papai assumiu um cargo inferior em outra empresa. Sem sala de canto, sem influência, sem convites para galas de caridade. Mamãe tentou dar uma festa de jardim menor para provar que ainda era relevante, mas apenas 2 convidados vieram e ambos saíram cedo, alegando compromissos. O Instagram dela ficou mais quieto, sorrisos filtrados sumiram, substituídos por citações sobre sobreviver a tempestades, mas ninguém comentava mais. Felipe arrumou um bico no comércio do centro, e o boato era que ele odiava cada segundo, reclamando constantemente de clientes e salário mínimo. Eu o vi uma vez repondo prateleiras, cabeça baixa, ombros tensos, quando 2 jovens da escola passaram, sussurrando suavemente,
mas alto o suficiente para ele ouvir. Príncipe caído. Ele fingiu não notar, mas sua mandíbula apertou. Eu não me aproximei. Algumas distâncias são bênçãos. E apesar de tudo, eu não fofoquei. Não manchei os nomes deles online. Não celebrei a queda deles como fogos de artifício. Eu vivia silenciosamente no meu novo apartamento. Plantas no parapeito da janela. Luz do sol dourada no piso de madeira. Poeira dançando na quietude pacífica. Minha conta de fundo financiou aulas, terapia, existência independente. Eu construí a vida peça por peça. No supermercado, uma senhora mais velha uma vez tocou meu braço gentilmente e disse: "Você é muito corajosa por escolher a paz." Eu sorri pequeno, caloroso. Fui às sessões de terapia. Aprendi a respirar totalmente. Aprendi a separar amor de obrigação. Aprendi que limites não são crueldade, mas sobrevivência. Algumas noites eu me sentava perto da minha janela, cobertor em volta dos ombros, tomando chá e sentindo meu batimento cardíaco firme, forte. Às vezes eu lamentava, não por eles, mas pela infância que eu nunca tive. A versão da vida onde os pais protegem em vez de exigir. A cura não é linear. Ela sobe, desce, respira, expande. No entanto, em cada dor, nunca me arrependi de ter me escolhido. Karma não os destruiu. Eu simplesmente me afastei e eles caíram do pedestal que construíram nas minhas costas. Sem o meu trabalho, sem o meu silêncio, sem a minha vida alimentando a imagem deles, o mundo deles rachou e o meu mundo se abriu. A cura não é um nascer do sol que aparece de uma vez. É mais como o amanhecer rastejando lentamente pelo horizonte, quase invisível, até que, de repente, o mundo está claro novamente. E você percebe que sobreviveu à escuridão enquanto ainda tremia. Na primeira manhã, no meu pequeno apartamento, acordei antes do meu alarme, sem saber por quê. E por um momento, esperei ouvir mamãe chamando meu nome, ou Felipe batendo os pés na escada, ou papai limpando a garganta para sinalizar desaprovação. Mas, em vez disso, havia apenas silêncio, o zumbido suave da geladeira, o leve ranger do aquecedor e a luz do sol filtrando através das cortinas meio penduradas como um sopro quente no meu rosto. Sentei-me lentamente, embrulhada no meu cobertor de brechó, e ouvi o silêncio que não era punição, mas paz. Pela primeira vez na minha vida, senti-me segura na minha própria pele. Mesmo que as paredes tivessem tinta descascando e a pia pingasse, e eu tivesse que prender uma toalha na janela até poder comprar persianas. Não era luxo, era liberdade. E a liberdade tem um gosto mais doce do que pisos de mármore jamais poderiam ter. Preparei café barato em uma cafeteira minúscula e segurei a caneca nas mãos como se fosse sagrada. Sussurrei baixinho: "Estou aqui, e estou viva." E isso foi o suficiente para o dia 1. Cura não significava que eu flutuava pelos dias como a luz do sol, no entanto. A primeira vez que passei por um BMW preto no estacionamento, meu peito apertou e meu estômago afundou, e a memória brilhou como um relâmpago. Mas então respirei fundo, deixando o pânico subir e descer em vez de me afogar nele. Na terapia, minha conselheira, Doutora Alvarez, sentou-se em frente a mim em uma sala quente com abajures amarelos suaves e disse: "Trauma é seu corpo lembrando o perigo, não fraqueza." E eu me agarrei a isso como uma corda. Ela era gentil, mas honesta, nunca me deixando esconder atrás de piadas ou silêncio. Ela perguntou: "Onde você sente raiva no seu corpo?" E um dia, apontei para o espaço logo atrás das minhas costelas, onde um nó morava há anos. E ela acenou como se entendesse a geografia da dor. Praticamos a respiração, o enraizamento e a nomeação de emoções em vez de engoli-las. Às vezes eu saía das sessões exausta, como se tivesse corrido morro acima em chuva forte. Mas a cada semana meus passos pareciam um pouco mais firmes. Eu também participei de um grupo de apoio a sobreviventes no subsolo do centro comunitário, onde cadeiras dobráveis baratas circulavam uma mesa de biscoitos e chá instantâneo. Mas as pessoas de lá me ensinaram mais sobre força do que qualquer sala luxuosa jamais fez.
Mulheres e homens sentavam-se e compartilhavam histórias que soavam diferentes, mas pareciam familiares. Vozes tremendo no início, depois crescendo mais firmes. Uma mulher disse: "Eu pensei que lealdade significava silêncio." Outra sussurrou: "Eu não sabia que tinha permissão para me salvar." Nós nos olhamos e não precisávamos explicar, porque a linguagem da sobrevivência nem sempre precisa de frases completas. Eu compartilhei em voz baixa no início, depois mais claramente, à medida que as semanas passavam. Meus pais valorizavam a imagem mais do que a mim. Eles acreditavam que eu lhes devia meu futuro. Dizer isso parecia abrir janelas em uma casa selada, deixando o ar entrar. Depois do grupo, uma noite, uma mulher chamada Naomi me deu um chaveiro de girassol de crochê e disse: "Para novos começos." E eu o agarrei como um tesouro por todo o caminho para casa. Meu apartamento se transformou lentamente em algo real. Comprei molduras de brechó e as preenchi com impressões que amava, em vez de retratos de família encenados para impressionar os outros. Coloquei uma pequena planta no parapeito da janela e a observei esticar-se em direção à luz todas as manhãs, espelhando a mim. Pendurei luzes de string ao redor da minha cama, e quando elas brilhavam quentes à noite, eu me sentia envolvida em suavidade, em vez de andar nas pontas dos pés. Fiz uma aula de escrita criativa usando parte do meu fundo fiduciário. E pela primeira vez, escrevi não ensaios ou tarefas, mas histórias. Histórias sobre garotas aprendendo a ocupar espaço. Histórias sobre ir embora. Histórias onde o silêncio se tornou poder, não prisão. Uma tarde, o professor leu um trecho que eu escrevi em voz alta para a turma e disse: "Esta é uma voz que precisa ser ouvida." Eu chorei no banheiro depois, não de tristeza, mas de alívio, porque alguém finalmente me viu, não como uma função, mas como um eu. Comecei a ser voluntária em um programa after school para meninas, dando aulas de reforço em escrita e lição de casa, e às vezes na vida. Um dia, uma garota tímida de 12 anos perguntou baixinho: "E se sua família fizer você se sentir pequena?" Olhei para os olhos esperançosos e assustados dela e respondi: "Você cresce de qualquer maneira. E um dia você sai pela porta e continua crescendo." Ela acenou lentamente, como se respirasse mais fácil. Em noites tranquilas, eu cozinhava refeições simples, aprendendo a me alimentar, não apenas a abastecer a sobrevivência, mas a desfrutar da nutrição. Fiz macarrão que grudou, sopa muito salgada e misto quente que queimou uma vez, mas que tinha gosto de vitória quando eu acertava. Dancei sozinha na minha cozinha, às vezes desajeitada e rindo, só porque eu podia. Ninguém assistindo, ninguém julgando. Passei fins de semana visitando sebos, tomando lattes de lavanda e lendo poesia na cadeira de canto, sem correr para casa para relatar onde eu estava. Reaprendi a descansar sem culpa, esticando-me no meu pequeno sofá, lendo até meus olhos ficarem pesados. Dinheiro não parecia mais perigo. Parecia segurança. Parecia escolhas. Eu orcei cuidadosamente para que meu fundo fiduciário crescesse, não desaparecesse. Eu me encontrava com o advogado trimestralmente e fazia perguntas sobre investimento, educação, planejamento de longo prazo. Coisas que os adultos me ensinaram apenas fazem sentido ao construir a vida, não ao comprar status. A primeira vez que chequei meu saldo bancário e não senti medo, apenas gratidão, soube que tinha atravessado uma montanha silenciosa. Em uma terça-feira aleatória, recebi uma carta do meu pai, não escrita à mão, mas digitada, fria, pedindo que eu reconsiderasse, que participasse de aconselhamento familiar, que mostrasse compaixão pela família que me criou. Sentei segurando aquele envelope por um longo momento antes de rasgá-lo suavemente ao meio. Compaixão não é obediência. Família não é posse. E a cura às vezes significa não responder. Eu bloqueei o e-mail que se seguiu sem ler. Quando minha mãe tentou ligar de um número diferente, chorando, a voz falhando, eu ouvi por 10 segundos. Depois desliguei. Eu não precisava de desculpas encharcadas de autopiedade. Eu precisava de paz, e a paz não vem de reabrir feridas. Felipe enviou uma mensagem através de um contato em comum dizendo: "Estou tentando. Podemos conversar?" E eu escolhi não responder. Tentar depois do dano não exige reconciliação.
Eu caminhava perto do rio em dias difíceis, deixando o vento pentear meu cabelo, respirando o cheiro de água e folhas de outono, lembrando a mim mesma que o mundo é maior do que uma casa onde aprendi, erroneamente, que o amor tem condições. Algumas manhãs eu ainda acordava assustada, coração disparado, como se esperasse vozes chamando meu nome bruscamente. Mas então a luz do sol tocava meu rosto. Mais suave do que qualquer mão naquela casa antiga jamais tinha sido. E eu relaxava. Aprendi o auto-perdão também, pelos anos em que fiquei, pelas vezes em que acreditei na versão deles de mim, pela jovem que nunca aprendeu a segurança em casa. Em uma sessão de terapia, Dra. Álvarez perguntou: "Como a liberdade parece agora?" E eu respondi: "Como respirar sem pedir permissão." Ela sorriu. "Bom, isso é cura." Comprei uma bicicleta e pedalei por ruas tranquilas, cabelo ao vento, sentindo-me como uma criança que finalmente teve recreio. Comecei a economizar para um cachorro um dia, um companheiro de resgate gentil que nunca se perguntaria se o amor era condicional. Escrevi sonhos novamente. Diploma universitário, livro de poesia, viajar para lugares onde ninguém me conhecia como o dever de alguém. Aprendi os nomes dos meus vizinhos, pessoas que sorriam, não por causa de status, mas por comunidade. Dona Lina, do andar de baixo, me ensinou a receita da sopa dela. O senhor Hélio, do outro lado do corredor, me emprestou uma caixa de ferramentas e disse: "Todo mundo começa em algum lugar." Eu pintei meu pequeno hall de entrada de azul claro, e no dia em que terminei, olhei para ele com orgulho, porque essa cor foi escolhida por mim, para mim. No meu aniversário, meses depois, acendi uma pequena vela em um cupcake e sussurrei: "Feliz aniversário, Isabela. Tenho orgulho de você, porque às vezes você é o pai, mãe que você precisava." Passei aquela noite escrevendo intenções, não resoluções. Amar sem permissão, descansar sem culpa, crescer sem desculpas, proteger minha paz. Enviei uma doação para um abrigo de violência doméstica e escrevi uma nota anônima para alguém que estava começando sua fuga. "Você vale a pena ser salva." Coloquei flores frescas no meu vaso da janela. Não caras, apenas margaridas, mas elas fizeram o espaço parecer uma vida florescendo. Guardei a pulseira do hospital em uma gaveta ao lado dos documentos legais, não como uma ferida, mas como lembrete do dia em que tudo se abriu para que a luz pudesse entrar. A cura não era barulhenta. A cura era café e manhãs tranquilas escrevendo na minha mesa. Amizades que cresciam lentamente como brotos de primavera. Manhãs sem pavor. A cura era escolher a mim mesma diariamente, não mais como rebelião, mas como hábito. A cura era sentar no meu terraço uma noite, observando o céu corar de rosa, e sussurrar: "Eu consegui." E acreditar nisso. Um ano depois, eu estava parada em frente ao mesmo condomínio que eu chamei de lar. Não para retornar. Não para reabrir portas que deveriam permanecer fechadas, mas para reconhecer a jornada que me trouxe do silêncio à voz, do dever à autonomia, da sobrevivência à paz. Ipês revestiam a rua em plena floração dourada, e as casas brilhavam com luzes do início da noite. E por um momento, me perguntei quantas outras casas, atrás desses gramados perfeitos, guardavam histórias como a minha. Guardavam filhas que sussurravam seu valor apenas quando ninguém podia ouvir. Estacionei em uma rua lateral e caminhei lentamente, sem me esconder, sem esgueirar-me, sem medo, apenas curiosa. E vi uma placa de "Vende-se", ainda plantada na frente da casa onde eu empacotei almoços para os outros, e aprendi a me encolher o suficiente para ser tolerada. O quintal que costumava ser manicurado como uma capa de revista, agora parecia cansado, grama falhada, um pouco crescida, persianas precisando de tinta nova, como se até a casa tivesse exalado depois de anos de pretensão. Eu não caminhei até a porta. Eu não precisava. O fechamento não estava dentro das paredes. Vivia na minha caixa torácica, firme e forte. Eu me virei antes que alguém notasse e segui em direção ao parque no final da rua, onde eu costumava sentar em um balanço quando criança, chutando minhas pernas, esperando voar alto o suficiente para ver uma vida além daquela cerca.
Agora sentei novamente, mas desta vez meus pés tocaram o chão, plantados, crescidos, enraizados. Uma família passou, rindo, crianças se perseguindo, barulhentas, desordenadas e bonitas. E não senti dor, nem ciúmes, apenas suavidade, porque o amor existe no mundo, mesmo quando falha dentro de um lar. Meu celular vibrou suavemente e vi uma mensagem do meu locador confirmando a renovação do meu contrato de aluguel. E aquela pequena notificação parecia um troféu de vitória, um símbolo de que minha vida era minha no papel e na prática. Uma brisa levantou meu cabelo e fechei os olhos, respirando pinho e terra. E a fraca doçura do outono e a voz dentro de mim que antes tremia, agora falava clara e calma. Você não deixou uma família. Você deixou uma gaiola. Liberdade não é traição. Cura não é guerra. É escolher a paz. Mesmo quando o caos te ensinou a respirar. Enquanto eu estava ali sentada, a memória dos meus pais veio à tona. Não mais nítida, mas distante como ecos desbotados. A voz da minha mãe costumava viver na minha cabeça como um comando, mas agora era um sussurro que não tinha mais poder. O desapontamento do meu pai antes parecia um trovão. Agora não era nada mais do que ruído antigo. Eu não os odiava. Eu não ansiava por desculpas. Eu simplesmente não pertencia mais a eles. Eu pensei em Felipe também. Antes um garoto que acreditava que o mundo o carregaria simplesmente porque os outros sempre o faziam. E esperei silenciosamente. Não por punição, mas por crescimento. Porque pessoas feridas podem escolher curar ou ferir novamente. E rezei para que ele escolhesse o primeiro um dia. Olhei para o meu celular novamente, não esperando mensagens deles, mas esperando mensagens da minha vida, do meu mundo, do meu futuro. E lá estava. Um lembrete da minha aula de escrita sobre uma leitura na próxima semana, onde eu compartilharia um pequeno trecho sobre reconstrução. Eu sorri pequeno e real. 1 ano atrás, eu estava deitada em uma maca de pronto-socorro sentindo gosto de sal e medo. E agora eu estava me preparando para ler minha voz em voz alta em uma sala cheia de estranhos que não me silenciariam. O progresso às vezes é silencioso, não cinematográfico, mas constante, como o batimento cardíaco, como a respiração, como uma porta que antes estava trancada, finalmente se abrindo. Quando o céu se aprofundou em lavanda suave, eu me levantei e voltei para o meu carro, sem pressa, sem olhar para trás. E quando deslizei para o banco do motorista, peguei meu reflexo no espelho retrovisor. Não a garota assustada que foi embora, mas a mulher que retornou apenas para dizer adeus a um capítulo que não a definia mais. Sussurrei uma última vez para a rua, para o passado, para a versão de mim que antes rezava por fuga. Obrigada por ter sobrevivido. Então me afastei. Música baixa. Janelas rachadas, ar frio no meu rosto, o mundo se estendendo amplo na minha frente. Dirigi para o meu apartamento, onde margaridas esperavam em um pote, onde meu caderno estava aberto na minha mesa, pronto para novos capítulos, onde o silêncio era meu para preencher com risos, ou descanso, ou nada. Quando destranquei minha porta, ouvi apenas o que escolhi ouvir: o zumbido da segurança, o ranger suave dos pisos me cumprimentando, o peso gentil de pertencer. Coloquei minhas chaves, olhei para a pulseira do hospital guardada na minha gaveta e, em vez de lembrar da dor, lembrei da força. Algumas feridas não te calam. Elas te ensinam quem merece a sua voz. E esta noite, minha voz pertencia a mim. Preparei chá, me enrolei no meu sofá, escrevi 3 linhas no meu diário. Estou livre. Estou inteira. Estou em casa. As luzes da cidade piscaram lá fora como estrelas que se recusaram a esperar pela escuridão. E eu sabia que amanhã acordaria novamente em paz. Não perfeição, mas paz. E isso era tudo. Então, se você está ouvindo de onde você estiver, de qualquer família de onde você veio, de qualquer silêncio no qual você teve que se sufocar, me ouça agora. Você tem permissão para escolher a si mesma. Você tem permissão para ir embora. Você tem permissão para construir uma vida onde sua respiração é sua. E se você é a mais velha e sempre se sentiu invisível, sempre se sentiu responsável por sustentar mundos que desmoronaram no minuto em que você recuou,
Saiba disto. Você não quebrou a família por se salvar. A família quebrou quando esperaram que você se perdesse para o conforto deles. Me diga nos comentários se você já teve que ir embora para proteger sua paz. E me diga sua cidade para sabermos até onde nossas vozes alcançam.